Nós já vimos no nosso último episódio que é plausível crer em Deus. Mas aí surge uma nova pergunta: de que Deus nós estamos falando? É o Deus cristão? Por que o cristianismo seria verdadeiro e as outras religiões seriam falsas? Isso não é meio injusto para com as outras crenças? Essa é a pergunta que nós vamos buscar responder no nosso segundo episódio das Grandes Questões da Vida. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série As Grandes Questões da Vida. Essa série que nós estamos disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube para que nós possamos refletir sobre a nossa fé, meditar sobre aquilo que nós cremos, e nós tivemos um baita de um trabalho para que tudo isso fosse possível, para que esse episódio pudesse estar aqui gratuitamente, e a única coisa que a gente pede em troca é que você deixe o seu gostei, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer com que essa série seja conhecida por muitos, então ajuda aí compartilhando em todos os lugares. E tudo isso também só foi possível porque nós estamos com uma grande parceria com a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. A ABC2 é uma associação que reúne cientistas cristãos, pastores, teólogos, líderes, membros de igreja, todos que possuem interesse de conversar sobre o diálogo saudável entre a boa ciência e o cristianismo. Ela está espalhada por todo o Brasil com grupos de estudo, cursos online, pós-graduações. Você pode conhecer todo esse material acessando o site da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Entra lá porque você não vai se arrepender. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que todas as religiões são igualmente válidas ou que todos os caminhos levam a Deus. Porque se você afirmar que apenas uma religião é exclusiva, isso se tornaria uma postura muito arrogante. Ou então dizer que uma religião é exclusiva é um grande perigo, porque isso faria com que não existisse paz na Terra. Muitos conflitos, guerras, problemas, ódio já aconteceram na nossa história por causa de visões religiosas diferentes uma das outras. Como nós poderíamos viver em paz em um mundo onde as religiões exigem para si exclusividade? Quanto à pergunta se seria injusto uma religião ser verdadeira, essa pergunta não faz muito sentido. A gente não pergunta, por exemplo, em ciências, se o fato de existir uma explicação verdadeira para o eletromagnetismo, se isso seria injustiça com respeito a outras visões de mundo mágicas ou a outras teorias científicas que são erradas. Então, se existir uma religião verdadeira, não importa se isso falsifica outras religiões, porque a verdade é muito mais importante do que a mera tolerância ou a pluralidade. Não faz sentido nós abrirmos mão da verdade e abraçarmos a mentira com o propósito de estarmos todos juntos. Isso seria imoral e uma traição do princípio do logos, do princípio da racionalidade, que a cultura ocidental tem honrado há milênios, tanto a partir da tradição grega quanto a partir do próprio cristianismo. Dizer que o cristianismo, por exemplo, é basicamente igual ao budismo, ou basicamente igual ao islã, ou basicamente igual o espiritismo e assim por diante, é no mínimo uma desonestidade. É no mínimo uma afirmação de alguém que é completamente ignorante e não sabe o que significa basicamente a essência de cada uma dessas religiões. Então não é simplesmente afirmar a natureza da divindade de cada religião e tentar encontrar pontos de convergência. É ser honesto com cada uma dessas religiões, identificando inclusive e respeitando inclusive a singularidade de cada uma delas. Se nós pegarmos as grandes três fés monoteístas, nós veremos que elas são bem diferentes nas suas afirmações mais básicas. Por exemplo, o Islã e o cristianismo, ambos afirmam a existência de um Deus. No entanto, no cristianismo, esse Deus ele é triuno. Ele tem um filho, que é Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para o Islã, por exemplo, que também é uma fé monoteísta, dizer que Deus poderia ser triuno ou que Deus tem um filho chamado Jesus Cristo é o pecado mais grave que se pode cometer. É shirk, blasfêmia. Então, quando nós olhamos para essas fés que são monoteístas, que estão teoricamente mais próximas, nós vemos diferenças muito grandes e seria incompatível e até irracional dizer que elas afirmam a mesma coisa. Resumindo a nossa história,
é impossível todos estarem corretos sobre a natureza de Deus. Então realmente estamos lascados, né? Porque se não há como todos estarem corretos sobre a visão que tem sobre Deus, realmente nunca vai existir paz na Terra, sempre estaremos em guerra, sempre estaremos pressupondo que a nossa religião é superior às outras e vai existir conflito para sempre. Vamos conviver com isso, as religiões deveriam desaparecer. Olha, de certa forma, infelizmente isso é verdade. A religião costuma ser um terreno escorregadio no coração das pessoas, porque cada religião acaba afirmando para os seus membros que eles possuem verdades que são superiores e que inevitavelmente às vezes fazem com que os seus membros, com que os seus fiéis se sintam realmente superiores a outras pessoas. E aí acaba sendo fácil um grupo religioso criar estereótipos, caricaturas sobre pessoas que possuem outras religiões, o que pode sim, infelizmente, acabar levando à marginalização, ao abuso, à opressão, a um sentimento que eu tenho o direito de ter um poder de exercer autoridade sobre outras religiões, porque na verdade a minha religião é a correta. Realmente existe esse terreno escorregadio. E se isso é possível, então qual deve ser a nossa postura? Nós podemos afirmar que o cristianismo é verdadeiro? Como que as pessoas tentam lidar com essa situação? Você se lembra da famosa música do John Lennon, Imagine um mundo sem religiões, sem fronteiras? Aquela música que quando a gente vê alguém cantando a gente se emociona e fala, olha, imagine como seria tão bom. Pois é, teve gente que realmente quis imaginar um mundo sem religião, porque afinal de contas, se cada religião afirma ser exclusiva e isso acaba causando conflitos, guerras, mortes, vamos acabar com as religiões que aí nós teremos paz na Terra. Essa é a ideia. No século XX, para resolver o problema do conflito entre religiões, muita gente propôs e ainda propõe a ideia de uma sociedade totalmente secularizada, com uma esfera pública na qual as religiões não podem entrar. A religião teria que existir no espaço privado da crença, da experiência privada ou dentro da consciência, e a vida pública e a nossa vida comum como sociedade seria regida por princípios seculares e ponto final. O que nós vemos em muitos desses países em que você tem uma ideologia secular dominante eliminando a religião, é muito parecido com situações em que você tem uma religião oficial também dominando sobre as outras e impedindo a sua livre expressão e impedindo o livre culto. O que é irônico? O que é irônico é que os grandes projetos civilizatórios que massacraram pessoas em massa no mundo ocidental, quando a gente olha para a história, não foram projetos civilizatórios oriundos, por exemplo, do cristianismo, ou sequer das religiões monoteístas. As maiores matanças da humanidade, inclusive matanças em massa, não aconteceram sequer na antiguidade romana, por exemplo. Elas aconteceram na modernidade. Esse, na verdade, é o grande escândalo da mente moderna. A mente moderna que arrogava pensamento racional, que arrogava conhecimento científico, os avanços, inclusive, das pesquisas sobre biologia, química e economia, foi a civilização que mais matou pessoas na história da humanidade. Basta você lembrar aí dos grandes experimentos de matança, por exemplo, na União Soviética. Você lembrar, obviamente, o Holocausto nazista. O próprio teólogo Alistair McGrath falou um pouco sobre isso. O século XX deu ensejo a um dos maiores e mais incômodos paradoxos da história humana. Os maiores atos de intolerância e violência desse século foram praticados pelos que acreditavam que a religião gerava intolerância e violência. Como nós já vimos no nosso último episódio, a religião continua crescendo na vida das pessoas e ela sempre continuou crescendo até mesmo onde há opressão, onde ela era proibida, e isso é inevitável. As pessoas são religiosas, não tem como excluir a religião do mundo. E nós vimos na nossa história que tentar excluir a religião da vida das pessoas trouxe ainda mais violência e ainda mais opressão. Tentar eliminar a crença das pessoas só fará com que a religião cresça ainda mais. Então, já que a gente não pode eliminar a religião do mundo, vimos que isso não funciona, vamos para uma outra alternativa.
todos os caminhos levam a Deus. O importante é você amar a Deus. O importante é você ter uma crença, porque no final de tudo todas elas levam para o mesmo lugar, todas as religiões são igualmente válidas, todos os caminhos levam a Deus. Existe um fundo de verdade na ideia de que as várias religiões têm algo em comum entre si. A função geral da religião é produzir cooperação entre as pessoas, porque as religiões trazem um centro sagrado para uma comunidade, para uma sociedade. E a partir desse centro sagrado, as pessoas podem cooperar, elas constroem um sistema ali de instituições, de valores comuns e elas podem cooperar. Então, de certa forma, é verdade que existe um ponto de convergência nas várias religiões, elas promovem cooperação. Mas é simplesmente falso do ponto de vista da história das religiões e do estudo científico até das religiões, a ideia de que elas estariam ensinando a mesma coisa. O problema é que essa visão, por si só, ela é incoerente. E ela é incoerente porque as grandes religiões do mundo possuem em sua essência verdades que são fundamentalmente diferentes. E na verdade, ironicamente, quando nós afirmamos que as doutrinas não são importantes, que nós precisamos ter um Deus de amor, isso em si mesmo já é uma doutrina. E essa visão é incoerente porque quem diz isso afirma ter uma visão superior sobre Deus, que todos os caminhos levam a Deus e todo mundo deveria acreditar como eu acredito. Essa pessoa também tem uma doutrina, essa pessoa também tem uma visão religiosa que diz ser superior às outras visões religiosas, por isso que ela é incoerente. E no fim de tudo, os defensores dessa visão religiosa de que todos os caminhos levam a Deus acabam fazendo a mesma coisa que as outras religiões fazem, eles afirmam possuir uma exclusividade. Alguns outros então vão dizer, não, peraí Felipe, eu não estou dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Eu estou dizendo que cada religião possui parte da verdade, partes diferentes, e quando nós reunimos todas elas, nós descobrimos um todo. Existe uma ilustração muito conhecida sobre esse argumento, que é a ilustração dos cegos que se encontraram com um elefante. A ilustração diz que alguns cegos estavam numa estrada e se encontraram com um elefante. E cada cego pôde tocar numa parte do elefante. Um deles na tromba, outros na perna, outro na cauda, na orelha, e no final eles disseram, nossa, o elefante é como uma cobra, comprido, flexível, porque ele tinha tocado na tromba. O outro disse, não, o elefante é como um tronco de uma árvore, ele é rígido, sólido, porque ele tinha tocado na perna do elefante. O outro cego diz, não, o elefante é como uma folha de papel, como um leque para abanar, porque ele tinha tocado ali na orelha do elefante. E cada cego então tinha uma parte da verdade, mas não tinha a verdade completamente. E aí então as pessoas vão dizer que a mesma coisa acontece com a religião. Cada um tem uma parte da religião, então nós não podemos saber como ela é completamente. Só que essa ilustração mais prejudica do que ajuda, porque essa história é contada do ponto de vista de alguém que não é cego, de alguém que diz que existe uma verdade absoluta que é o elefante. Como saber que cada cego possui uma parte da verdade, a menos que você saiba que existe uma verdade absoluta? Como que você afirma que cada religião possui uma parte da verdade se você não tem uma visão absoluta do que realmente é verdade? Ou seja, quando você afirma que cada religião possui um pedaço da verdade, no fim das contas você está dizendo que você possui a verdade, que todos deveriam ser como você, que todos deveriam crer como você. Isso é incoerente por si só. Você está tendo a mesma postura exclusivista que as outras religiões afirmam ter. Uma outra questão é, como que eu posso afirmar que existe uma religião verdadeira se eu sou condicionado pela região geográfica que eu nasci? Hoje eu sou cristão porque eu nasci num país onde a maioria é cristã. Se eu tivesse nascido num país do Oriente, provavelmente eu acreditaria numa outra religião. Um dos argumentos contra a ideia de que existiria uma religião verdadeira é justamente a de que as pessoas que são devotas a uma crença geralmente aprenderam isso por tradição, foram educadas para pensar assim, fazem parte de comunidades que sustentam essas crenças e, consequentemente, essas crenças não são confiáveis. O próprio Alvin Plantinga fala sobre isso. Ele diz, aceitamos a premissa de que se eu tivesse nascido de pais muçulmanos no Marrocos, em vez de nascer de pais cristãos em Michigan, minha crença seria bastante diferente.
O mesmo, porém, se aplica ao pluralista. Se o pluralista tivesse nascido no Marrocos, provavelmente não seria pluralista. Será que daí se conclui que suas crenças pluralistas decorrem de um processo não confiável de produção de crenças? Esse argumento do Alvin Plantinga, convenhamos, ele é um argumento bem interessante e provocativo. Há quem alegue isso de fato. Há quem alegue, por exemplo, que um cristão se diz convenientemente cristão no Ocidente porque ele eventualmente não nasceu, por exemplo, num país que é predominantemente muçulmano. Talvez se ele tivesse nascido na Caxemira, ou tivesse nascido, por exemplo, num contexto hinduísta, ou num contexto budista, ou num contexto muçulmano, ele seria naturalmente muçulmano. Olha, esse argumento ele tem seus problemas, e Plantinga, genial, de maneira muito genial e de maneira muito bem argumentada, apresenta um excelente argumento. Geralmente esse argumento ele é elaborado por pluralistas. Mas não seria que esse argumento não seria um tiro no pé no próprio pluralista? Imagina que ele nascesse também num contexto muçulmano ou num contexto de profundas convicções religiosas, inclusive convicções exclusivistas. O pluralismo dele também seria relativizado tanto quanto qualquer outra religião, usando esse mesmo argumento. É claro que esse argumento é um argumento falível e ele é precário em vários níveis. Inclusive ele é precário porque ele desconsidera, por exemplo, o fato de que, mesmo em contextos predominantemente tomados por algum tipo de religião específica, ocorrem migrações religiosas, adesões à religião, inclusive pessoas que migram para o ateísmo. Então a gente vive num mundo hoje que as pessoas não são necessariamente adeptas de religião por causa de nascimento, por exemplo. No fim das contas, afirmar que todas as religiões estão corretas e que não pode haver exclusividade pode soar tão ignorante quanto aquelas pessoas que dizem que as religiões possuem sim exclusividade. O nosso argumento final é que todos, em todos os lugares, são exclusivistas quanto às suas crenças, não importam quais elas sejam. Até mesmo aquelas pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus, no final das contas também são exclusivistas porque elas estão dizendo que todo mundo tem que pensar como eu penso. Não pode haver conflito entre as religiões. Então nós chegamos na questão, tá, Felipe, já que as religiões afirmam ser exclusivas, existe alguma que realmente seja verdadeira ou possui evidências que sejam verdadeiras e de uma forma que nós possamos ter paz na Terra, que não leve a conflitos ou a um orgulho ou a um sentimento de que nós somos superiores a outras pessoas? Realmente, as religiões podem ser uma grande ameaça à paz do mundo. No entanto, quando nós olhamos para o cristianismo, para um cristianismo ortodoxo, robusto, histórico, nós encontramos ferramentas que capacitam os seus seguidores a serem agentes de paz no mundo. Mas aí nós precisamos ter em mente que na religião e no cristianismo em particular, nós temos uma outra categoria, que é a categoria da revelação. E a experiência da revelação e o contato da revelação muda o jogo. Porque o que ocorre é que se de fato existe uma revelação de Deus, e essa revelação de Deus se tornou acessível e pública, como o cristianismo afirma, então receber e se sujeitar a essa revelação não é matéria de orgulho individual. Porque não é algo que o indivíduo descobriu por si mesmo. É matéria de graça, de uma iluminação divina, de uma manifestação divina. Então é importante que pessoas que não compreendem o conceito ou não reconhecem o conceito de revelação, compreendam, por outro lado, o que é a experiência do crente religioso e particularmente do cristão. O que ele está anunciando não é uma aquisição pessoal, não é um mérito pessoal que ele obteve, não é o seu gênio particular. O que ele está anunciando é uma gratuidade divina, é a manifestação divina. E se de fato ele crê e vivenciou isso, uma manifestação divina, quando ele afirma que encontrou a verdade, ele está dizendo antes que a verdade o possuiu, que ele foi capturado por uma experiência. E a verdade se tornou soberana sobre a consciência dele. Então, os cristãos não anunciam a verdade porque eles pensam que eles possuem a verdade. O que eles afirmam é que existe uma verdade que possui o mundo e que os alcançou. Então, mesmo que uma pessoa que não seja cristã, não seja religiosa, não creia no cristianismo ainda, não tenha compreendido ainda as verdades sobre a ressurreição de Jesus e tudo mais, eu acho que é importante entender isso. Existem cristãos arrogantes? Existem. Mas afirmar o conhecimento de uma verdade não é uma questão de arrogância. É muitas vezes uma questão de honestidade sobre a experiência que a pessoa teve.
O cristianismo possui em si mesmo um poder inexplicável, um poder de trazer paz nos relacionamentos. Ele oferece uma base sólida para que as pessoas possam respeitar umas às outras, até mesmo aqueles que creem diferente de nós. Justamente porque os cristãos creem que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus e com potencial à bondade e à sabedoria. A doutrina bíblica do cristianismo de que todas as pessoas são a imagem e semelhança de Deus leva os cristãos a terem esperança de que até mesmo incrédulos, pessoas que não creem em Deus, pessoas de outras religiões, elas podem sim ser boas pessoas. Elas manifestam a graça comum de Deus. Ao mesmo tempo que a doutrina do pecado original e do coração corrompido do ser humano leva os cristãos a crerem que eles mesmos, nós cristãos, podemos ser más pessoas ou podemos ser pecadores e sermos injustos, mesmo nos declarando cristãos. Nós temos, enquanto cristãos, boas razões para afirmar e defender que a fé cristã tem sim boas e plausíveis explicações, inclusive melhores explicações do que muitas religiões que nós conhecemos, né, por causa o próprio conteúdo da sua fé. Por exemplo, quando o cristianismo fala sobre a condição humana e a depravação da condição humana, e nesse sentido ela é uma religião extremamente honesta, ela não está disposta a dizer que o ser humano é apenas digno, uma coisa que ele também afirma, né? Mas ele denuncia a corruptibilidade moral e a capacidade e o potencial humano para a maldade. E a gente não precisa ir muito longe para perceber que o ser humano, eventualmente, ele é capturado por essa pulsão maligna, por esse comportamento maligno, esse comportamento de banalização do mal, como dizia Hannah Arendt, né? O ser humano, ele tem realmente uma estrutura dentro de si que conspira contra o bem. A visão cristã não é que Jesus veio dizer como as pessoas devem viver para que elas possam ir para o céu um dia. Muito pelo contrário, a visão cristã diz que Jesus Cristo veio à Terra, pagou os nossos pecados na cruz, nos deu redenção e salvação que nós não merecíamos. Enquanto a maioria, se não todas as religiões, apresentam um projeto metodológico, um procedimento para a pessoa alcançar o sagrado, o cristianismo é a inversão disso. O cristianismo, ao contrário, ensina que Deus desceu, o sagrado desceu em direção aos homens porque os homens não tinham condições de ir até ele. Ora, isso é muito singular e é uma mensagem muito forte quando você compara com outras expressões religiosas, que ensinam sacrifícios, coisas que você tem que fazer, renúncias que você tem que fazer para ser aceito por Deus. O cristianismo, no fim, não é uma salvação simplesmente de um inferno ou de uma condenação eterna. O cristianismo é, no final das contas, um grande projeto de salvação do ser humano de si mesmo. E isso é extraordinário. Porque o nosso maior inimigo é justamente essas pulsões que desorientam a nossa vida e que habitam dentro de nós. Isso faz com que a gente viva de uma maneira muito mais humilde diante das pessoas que creem diferente. Porque os cristãos verdadeiros são aqueles que reconhecem o seu fracasso moral, reconhecem que são orgulhosos, que têm condição até mesmo de oprimir outras pessoas, mas humildemente recebem a salvação graciosa de Cristo Jesus. Isso deveria fazer dos cristãos pessoas humildes, que conseguem conviver com quem pensa e crê diferente. Ou seja, os cristãos eles devem considerar a possibilidade de encontrar pessoas de outras religiões que são bondosas, gentis, sábias, justamente porque os crentes não são aceitos por Deus por causa do seu desempenho moral, da sua virtude, da sua sabedoria. Muito pelo contrário, é por causa da virtude, da sabedoria e do desempenho moral do próprio Jesus Cristo. Nós não podemos fugir do fato histórico de que a igreja causou muitas injustiças no mundo. É só olhar para o nosso passado, nós já vimos coisas bárbaras acontecendo. Mas nós cremos que ela estava equivocada nisso. Porque quando nós temos uma visão robusta e bíblica, quando nós realmente seguimos a Jesus Cristo e cremos que fomos redimidos e alcançados por Deus, não por causa da nossa obra moral, mas por causa da obra de Cristo, isso nos traz um poder inexplicável de vivermos em paz para com todos. Como nós vimos, não é injusto ou arrogante afirmar que uma visão religiosa é verdadeira. De fato, se o cristianismo estiver correto, outras religiões estariam erradas. Na verdade, se uma religião como o hinduísmo estiver correto, as outras religiões também estão erradas. Se as religiões de matriz africana estiverem corretas, todos os monoteísmos estão errados.
tanto o judaísmo, quanto o islã, quanto o cristianismo. As religiões, por terem crenças divergentes, muitas vezes crenças fundamentais para a sua estrutura, então uma falsifica a outra. Por que o cristianismo é verdadeiro, então? Existem evidências que apontam para isso? Se o cristianismo é real, nós primeiramente precisamos olhar para essa vida dessa pessoa chamada Jesus. Porque, como diz um famoso ditado, de todos os exércitos que já marcharam, de todos os parlamentos que já legislaram, de todos os reis que já reinaram, nenhum causou sobre o mundo o impacto dessa única vida solitária. O cristianismo não é uma religião que está necessariamente preocupada ou ocupada em oferecer para as pessoas uma narrativa conveniente. Imagine, se você fosse criar uma religião, como que você criaria uma religião de sucesso hoje? Claro que você faria uma religião, por exemplo, que falasse sobre a felicidade financeira do ser humano, que desse aos seres humanos algum senso de poder, desse a eles, por exemplo, a possibilidade de realizarem seus sonhos e aspirações pessoais, né? E de dizer que o ser humano é uma pessoa maravilhosa, que o ser humano tem um potencial maravilhoso. Enfim, seria uma religião conveniente, publicamente aceitável. O cristianismo não está disposto a negociar suas verdades para tornar as suas verdades palatáveis e a sua religião aceitável pela população em geral. O que nós temos na narrativa dos evangelhos é a narrativa de uma vida humana que foi absolutamente surpreendente. É claro que Jesus podia ser visto como um rabi, e muitos chamavam de rabi quando nós lemos as escrituras do Novo Testamento, mas a experiência dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, foi mais do que isso. Foi a experiência de que a realidade divina estava realmente presente em Jesus, e essa realidade divina os tocava através de uma vida humana absolutamente surpreendente e acima da média, acima de qualquer coisa que eles tivessem conhecido. Agora, eu quero aqui apresentar um argumento um pouco mais claro sobre, por exemplo, a plausibilidade do cristianismo. O cristianismo, por exemplo, se funda num evento que é muito importante para nós, que além do fato de Jesus ter se feito carne e habitado entre nós, nós percebemos que alguma coisa de fato muito grande aconteceu no mundo antigo, em Israel, há 2000 anos atrás. Nós temos evidências muito fortes de que algo sem precedentes aconteceu naqueles territórios da antiga Palestina. O que aconteceu ali? Quais eventos aconteceram ali? Ora, o Ocidente está marcado por isso. Um grande filósofo da ética e teólogo, Oliver O'Donovan, da Universidade de Edimburgo, ele gostava muito de usar essa analogia. O Ocidente vive sob os efeitos de um meteoro que caiu na história. Até hoje, esse meteoro reverba, né? Ele lança suas ondas sobre o mundo. O cristianismo possui um diferencial com relação aos outros discursos religiosos que é fundamental: a historicidade de Jesus Cristo de Nazaré. O fato de que Jesus Cristo não é como Thor ou como um produto de um folclore muito antigo ou dos deuses egípcios, por exemplo, que nós não temos evidência nenhuma que de fato existiram. Não, Jesus viveu, ele esteve na Terra, a sua existência foi comprovada não só pelos seus discípulos, mas nós temos aquilo que chamamos de testemunhas hostis, de historiadores da época que garantem que sim, um homem chamado Jesus, um mestre galileu, viveu naquela época, fez muitos sinais e maravilhas entre o povo e tinha discípulos que afirmaram categoricamente que ele ressuscitou dentre os mortos. Esses discípulos deram a vida por causa dessa mensagem. Existe praticamente uma unanimidade em todos os historiadores e estudiosos de que Jesus realmente existiu e foi uma pessoa histórica. O que existe debate é se os documentos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, realmente são fidedignos, se realmente Jesus é Deus e nós podemos confiar no que os evangelhos dizem sobre ele. E é incrível ver que muitos eruditos recentes têm afirmado com veemência que os documentos do Novo Testamento, os evangelhos, são dignos de confiança. Uma das principais maneiras de verificar se um documento é historicamente confiável é olhar o quão próximo ele está da fonte original, de quem escreveu. Quanto mais perto da fonte original o documento estiver, os historiadores consideram que mais confiável esse documento é. Existe uma discussão aí de qual teria sido o primeiro evangelho
evangelho a ser escrito, se foi o evangelho de Marcos, se foi o evangelho de Mateus, mas o fato é que um dos primeiros evangelhos a serem escritos teria sido escrito por volta do ano 65 depois de Cristo, e antes do ano 100 depois de Cristo, todos os 4 evangelhos já estavam escritos, já eram copiados, já eram amplamente conhecidos. Além do mais, todos os estudiosos concordam que as tradições dos evangelhos já existiam muito antes do evangelho escrito por si só, porque foram escritos por testemunhos oculares, foram discípulos que viram a Jesus, que testemunharam o que ele fez, o que ele disse, que compartilhou e testemunhou daquilo que ele mesmo viveu. Todos os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares, por pessoas que viram Jesus. Lucas, no caso, não viu Jesus pessoalmente, mas ele mesmo diz que fez uma profunda pesquisa com as testemunhas oculares, com pessoas que presenciaram e testemunharam Jesus. Muita gente diz aí que os evangelhos não são confiáveis, que tem adições aí de ideologias, que nós precisamos buscar o Jesus histórico. O confiável realmente é buscar o Jesus histórico. Nós não temos tempo aqui para falar sobre isso, é uma longa discussão. Eu quero deixar na descrição aqui do vídeo recomendações bibliográficas para que você possa pesquisar mais. E aí você vai descobrir que grande parte dos estudiosos contemporâneos tem demonstrado que os evangelhos são sim confiáveis. Nós podemos confiar nessas fontes históricas. Nós temos muitas razões para pensar que esse testemunho, essa história que a igreja cristã vem contando geração após geração, é uma história muito confiável. Agora, se Jesus ressuscitou dos mortos, isso é a melhor explicação. Eu citei Balcom aqui, mas eu poderia citar outros autores, como Craig Blomberg, que escreveu sobre a questão da confiabilidade do testemunho dos evangelhos, ou William Lane Craig, que discutiu do ponto de vista historiográfico a confiabilidade das narrativas da ressurreição. A questão é que, se de fato Jesus ressuscitou dos mortos, como a igreja relata, e isso validou o que ele anunciou para os discípulos da sua relação especial com Deus como Filho de Deus, então não há como os cristãos tratarem Jesus apenas como um mestre de moral. Na verdade, tratar Jesus como um mero mestre de moralidade é tratar o testemunho da igreja primitiva como mentiroso e o próprio Jesus, porque segundo esse testemunho, Jesus se apresentou como Filho de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos surpreendidos com a mais alta majestade e a mais profunda humildade, com um grande compromisso por justiça, mas uma profunda misericórdia. A vida de Jesus era surpreendente. Ele não era intolerante, ele comia com todos. O Huston Smith, ele disse certa vez que apenas 2 pessoas viveram uma vida tão incrível, tão maravilhosa, que as pessoas ao seu redor não perguntavam quem eles eram. Eles não chegavam para ele e perguntavam, quem é você? Mas o que é você? De que ordem você pertence? De que espécie você é? Essas pessoas viveram uma vida tão transcendente que não parecia ser humana. E ele disse que essas 2 pessoas foram Buda e Jesus. Só que o próprio Buda, ele afirmou categoricamente que não era Deus, nem um ser divino, nem um ser angelical. Ele mesmo dizia que era um homem comum. Mas e Jesus? Aí vem a parte surpreendente, porque quando nós olhamos para Jesus, ele continuamente, repetidamente afirmou ser Senhor, Deus de todo o universo. Mas aí você pode dizer, não, peraí, Felipe, mas tem muita gente na história aí que se autoproclama Deus, né? A gente tem aqui no Brasil algumas pessoas que se autoproclamam divino. Alguém dizer que é Deus não diz muita coisa, porque quando nós olhamos para a história, essas pessoas eram charlatãs, né? Não duraram muito tempo. Mas aí é que está a grande diferença, porque nunca na história alguém que afirmou ser Deus, ser divino, causou tanto impacto e convenceu tantas pessoas ao seu redor, tanto de sua geração como de outras gerações, de que ele realmente era Deus entre nós. Nós temos na história pessoas que causaram um grande impacto no mundo. O próprio Buda causou um grande impacto, a vida de Maomé causou uma grande transformação e um grande impacto, mas nenhum deles afirmavam ser Deus entre nós. Existem outras pessoas que afirmaram ser deuses, mas não causaram muito impacto. A única pessoa que faz parte desses 2 grupos, que causou um grande impacto mundial, e também afirmava ser Deus e convenceu as pessoas disso, foi Jesus de Nazaré. E aí eu faço um questionamento. Se um homem entrou para a história afirmando ter o dom da vida eterna,
a chave para o sentido das coisas. E se ele não caiu na obscuridade como outros que disseram isso, mas ao contrário convenceu muita gente de que está certo, parece pura tolice não investigar isso melhor. Caso você ainda possua dúvidas, se eu fosse você, eu ia investigar melhor essa história. Mas aí tem muitos que dizem, não, Felipe, peraí, tá bom, Jesus foi alguém incrível, ele causou todo esse impacto, ele transformou aí o mundo, mas Deus, afirmar que Jesus é Deus, aí já é complicado demais. Eu consigo reconhecer que Jesus é um grande mestre da moral, um profeta, um filósofo, uma boa pessoa, alguém que vale a pena seguir, mas Deus... E aí eu digo justamente o contrário, meu querido, que se Jesus não for Deus, aí é que as coisas se complicam. Porque se Jesus não é Deus, ou ele é doido, um lunático, né? Uma pessoa que se autodeclarava Deus, ou ele é mentiroso, um enganador. Não dá pra ter meio termo, ou Jesus é Deus, ou ele é louco, ou ele é mentiroso. Olha só o que o Tim Keller falou sobre isso. Jesus pode ter sido um demagogo insano, ou um charlatão, ou talvez o Filho de Deus, mas não pode ter sido apenas um grande mestre. Suas afirmações não deixam essa opção em aberto para nós. Um ser humano meramente bom não diria essas coisas. Suas declarações acerca de si mesmo, se não forem verdadeiras, são as de um megalomaníaco com quem Hitler, se fosse comparado, pareceria o mais humilde de todos os homens. Muitos, inclusive, vão dizer que essa história da divindade de Jesus foi, na verdade, inventada depois, porque os seguidores de Jesus, eles tinham uma expectativa tão grande de que ele ressuscitasse, que a mensagem dele fosse verdadeira, que eles acabaram criando essa divindade, eles acabaram mudando aí os relatos e dizendo que Jesus era Deus. Mas essa afirmação não faz sentido. Como muito bem disse o N.T. Wright, inclusive eu recomendo muito a leitura de um livro dele, A Ressurreição do Filho de Deus, que ele traz todas as evidências da ressurreição de Jesus. Ele mesmo afirmou que isso era um absurdo, porque não entrava na cabeça do judeu daquele tempo a expectativa de que alguém ressuscitasse dentre os mortos no meio da história. Ninguém esperava isso na época de Jesus. As crenças da igreja primitiva a respeito da ressurreição não poderiam ter derivado por um processo natural de desenvolvimento das ideias de crenças greco-romanas sobre a sobrevivência após a morte ou das próprias crenças judaicas sobre a ressurreição. Todo o sistema de crenças que emerge rapidamente no cristianismo primitivo não tem uma conexão contínua com o que se acreditava antes. Algum fenômeno precisa ter acontecido para transformar radicalmente a visão de mundo daquelas pessoas. E o fenômeno que se encaixa naturalmente com isso é o fato da ressurreição. Se a ressurreição realmente aconteceu, isso explica a emergência do cristianismo primitivo, do fenômeno dessa grande comunidade em que muitas pessoas davam testemunho de ter visto Jesus ressuscitado e estavam dispostas a dar a sua vida por esse testemunho. Basta você lembrar que se você olha para os discípulos lidando com isso como um fato, eles viram Cristo ressuscitado, os discípulos se lançam pelo mundo anunciando a mensagem do Cristo vivo de forma corajosa, de forma inconsequente, inclusive desafiando os poderes do Império Romano, e por uma razão muito objetiva, porque esses discípulos não viam mais no Império uma ameaça. Eles não tinham uma arma na mão, eles não tinham instrumentos de guerra para se opor ao Império Romano, eles só tinham uma mensagem, a mensagem de que Cristo ressuscitou. Essa mensagem, de fato, era uma mensagem explosiva dentro do mundo antigo. A questão é como que Jesus conseguiu convencer o povo judeu de que ele realmente era Deus. Como que ele conseguiu convencer aquele grupo cético sobre a ressurreição de que ele ressuscitou? Porque essa é a situação cultural daquela época. Os judeus não acreditavam que alguém pudesse ressuscitar dentre os mortos no meio da história. Se eles começaram a dizer que alguém ressuscitou, é porque algo surpreendente deve ter acontecido que fez com que eles mudassem as suas crenças fundamentais de vida. A única resposta plausível é que alguma coisa realmente surpreendente aconteceu, que fez com que judeus mudassem a sua cosmovisão, a sua visão de mundo,
e começaram a aceitar o fato de que alguém poderia ressuscitar dentre os mortos. Essa é uma mudança tão fundamental, porque muitas vezes a gente pensa, porque naquela época eles eram mais ignorantes, eles acreditavam em tudo. Isso não é verdadeiro. Quando nós olhamos para a história, nós vemos claramente que eles não acreditavam que alguém pudesse ressuscitar. Ninguém tinha essa expectativa. E como que eles passam a acreditar de uma hora para outra? A menos que algo realmente surpreendente tivesse acontecido. Jesus é plausível. Afirmar que o cristianismo é verdadeiro não é arrogante nem injusto. Na verdade, eu creio do fundo do meu coração que esse é um caminho para uma relação pacífica entre as pessoas. O meu convite para você é que você possa investigar isso mais a fundo. Investigue sobre a ressurreição de Jesus. Investigue sobre as evidências de que Jesus realmente causou um grande impacto no mundo. Investigue as verdades do cristianismo. O teólogo americano Tim Keller fala algo muito interessante. Ele diz que muitas pessoas duvidam da existência de Deus e buscam argumentos bem criteriosos e profundos para provar o seu ponto, mas nunca chegam a aplicar o mesmo tipo de ceticismo e de crítica às suas próprias perguntas. Ele, então, convida os seus leitores a duvidarem das suas dúvidas, a investigarem as suas próprias dificuldades de crer em Deus com o mesmo critério que aplicam a outras coisas. E assim, elas podem ter um resultado bastante diferente. Pense um pouco sobre o impacto que Jesus causou no mundo e a maravilha que ele pode fazer na sua vida. E agora, começam a surgir outras dúvidas, outras questões, porque mais de 2000 anos se passaram e nós temos visto a ciência aparecer, a ciência evoluir, e agora a ciência começou a dizer que não foi Deus que criou, que o Big Bang foi que criou o universo, a origem da vida, e a ciência busca trazer muitas outras respostas e parece ter acabado com a Bíblia ou contradiz a Bíblia. A ciência matou Deus, será que Deus está morto? E aí, existe realmente um conflito entre a fé e a ciência? Essa é a pergunta que nós buscaremos responder no nosso próximo episódio. Espero que você tenha gostado, que você tenha sido edificado. Eu peço encarecidamente que você deixe aí o seu gostei, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque assim o YouTube vai entender que ele é um vídeo relevante, vai indicar para mais pessoas. Você acha que todo mundo deveria conhecer essa mensagem? Então ajude a gente. E se você considerar ajudar o nosso ministério, dê também um gostei demais, um valeu demais, contribua com a Escola do Discípulo, porque nós temos tido muito trabalho para colocar esse material aqui de forma gratuita, para que vocês possam apreciar e para que vocês possam ser edificados e para que o evangelho continue sendo propagado no Brasil inteiro. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo episódio.